Fala rapaziada, beleza? Gustavo aqui do canal Bivac e vamos para mais um vídeo. E rapaziada, nesse vídeo curto também, vídeo rápido, quer dizer, eu vou tentar, né? Eu sempre falo que o vídeo vai ser curto, mas às vezes fica no tamanho padrão. Falar um pouco sobre Forças Auxiliares e Forças Armadas, né? Então, se não me engano, semana passada ou retrasada, teve algum inscrito que me mandou no direct lá do Instagram perguntando o que valia mais a pena, né? Seguir carreira nas Forças Auxiliares ou nas Forças Armadas. Eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso, né? De cunho um pouco mais informativo, tá? E claro que existem diversas nuances, né? E o primeiro ponto que eu tenho que falar com você é que as Forças Auxiliares, né, são forças estaduais. Então, cada estado vai ter determinadas especificidades, certo? E não tem como abranger todas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, em São Paulo, né, eu acho que a maioria de vocês sabe que o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar. Então, todo bombeiro militar de São Paulo também é policial, né? Aqui no Rio, não. Aqui no Rio você tem o Corpo de Bombeiros e você tem a Polícia Militar. São duas instituições diferentes, certo? Então, você já vê que tem uma diferença aí, uma diferença grande, de certa forma. Então você tem diferença estrutural, diferença na carreira, diferença salarial, mas eu vou tentar abranger aqui alguns temas, tópicos que vão fazer você decidir um ou outro, independente do estado, tá? Sem levar em consideração, como fazer detalhes que realmente vai variar de estado para estado, como salário e tudo mais, tá? Então, rapaziada, o primeiro ponto aí que é interessante a gente salientar é que nas Forças Armadas você vai ser um militar, não, né? Lógico que você vai ser militar, mas você vai ser um servidor público federal, certo? Nas Forças Auxiliares você vai ser um servidor público estadual. Ah, um é melhor do que o outro? Não necessariamente. Por quê? Vamos analisar do cunho salarial, tá? Vamos pegar exemplo de uma outra carreira, auditor fiscal. Pô, existem diversos casos aí, né? Diversos estados e municípios que um auditor fiscal ele é melhor remunerado do que na própria Receita Federal. Então a gente já tem um exemplo aqui, por exemplo, seria mais vantagem você seguir, né, uma carreira de auditor fiscal aqui no Rio ou em algum município específico do que você ir para a Receita Federal, por exemplo, se você estiver olhando o salário. Porém, existem alguns detalhes, como por exemplo, se a gente for analisar na parte de segurança da carreira, na parte de estabilidade e tudo mais, vale muito mais a pena você ser federal. Por quê? Cara, se um dia estiver dando merda por um servidor que, pô, é pago pela União, você pode ter certeza que o município e o estado já estão na merda, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, por exemplo, sabe que, pô, há não muito tempo atrás, né, o Rio de Janeiro passou por uma crise, passou por um estado financeiro muito ruim, diversos servidores ficaram com salários atrasados e tudo mais, certo? Então, pô, o cara tinha a estabilidade dele, lógico que ele recebeu uma hora ou outra, mas o estado estava mal das pernas, certo? Coisa que, como eu falei, para isso chegar a acontecer na União, os estados já vão estar na merda, já vai dar um bagulho muito louco. Então, realmente, a União vai ser a última a ser afetada, então os servidores federais eles são os últimos a serem afetados, tá? Então, esse é um ponto aí que você pode pensar, de repente, se você quer ser um servidor federal ou quer ser um servidor estadual, tem que botar isso na balança, certo? Já puxando também desse âmbito, a gente pode puxar uma outra questão, que é a questão da missão em si, certo? As Forças Armadas, por serem federal, elas fazem parte do ciclo de defesa da nação, certo? Então, o militar federal, a missão dele é a defesa nacional, enquanto na Força Auxiliar, o militar, ele tem a função de segurança pública, tá? Então, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, ele faz parte do ciclo ali de segurança pública e defesa civil, enquanto as Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea faz parte da defesa nacional. Na prática, qual é a diferença? A missão da Força Armada, resumidamente falando, é fazer a defesa da soberania. Então é defender o nosso povo aqui, no nosso território, em relação à nossa soberania, a gente poder exercer aqui os nossos direitos, a nossa autoridade sobre esse território aqui, o povo, né, a nação brasileira, o povo, certo? Enquanto a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, ele tem o objetivo de quê? De fazer a segurança, né? De fazer o quê? De proteger a população, certo? Então a gente está aqui para servir a população, né, acima de tudo. Então a gente faz parte de uma segurança mais num sentido micro, as Forças Armadas uma segurança no sentido macro. Então você já tem uma diferença aí na defesa, né, na heráldica, né, de cada instituição. É bom que vocês também tenham um pouco de noção disso, para saber mais ou menos que tipo de trabalho vocês querem ter. Além disso, outros pontos que a gente pode avaliar aqui é em relação a, por exemplo, carreira de praça e carreira de oficial. Também quais são as diferenças entre a carreira de praça nas Forças Armadas e Auxiliares e a carreira de oficial nas Forças Armadas e Auxiliares. Tá, vamos lá. Primeiro ponto, carreira dos praças, tá? Já falamos da missão, já falamos aí do termo de ser federal ou estadual. Agora, geralmente, tá? Isso aqui é uma opinião minha, a carreira de praça nas Forças Auxiliares é melhor do que nas Forças Armadas. Por quê? Vamos analisar aqui dois pontos. Primeiro ponto, tá, do ponto de vista salarial, na maioria dos casos, logicamente, o salário não é unificado em todos os estados, mas na maioria dos casos, o salário da Força Auxiliar ele é maior para os praças do que nas Forças Armadas. Então, geralmente, você com praça vai ganhar mais, certo? E o que acontece bastante também, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um adicional de tempo de serviço, que é o triênio. Então, o que a gente vê muito aqui na corporação, tanto no Corpo de Bombeiros quanto na PM, é, por exemplo, aquele sargento antigão, né, primeiro sargento, subtenente, ganhando aí mais ou menos a mesma coisa que um primeiro tenente, certo? Até mesmo ali um capitão. Então, sabe aqueles oficiais que eles foram praça e conseguiram aí chegar a segundo tenente, primeiro tenente, capitão?
esses caras ganham muito, porque, cara, eles têm um tempo de serviço absurdo. Então eles vêm com um treino assim, dando porrada. Então é muito comum você ver esses caras antigão aí, sargento e tal, ganhando mais que os oficiais modernos, certo? Coisa que nas Forças Armadas você não vai ver acontecer, porque não existe isso, né, do adicional de tempo de serviço, certo? Então esse é um ponto aí interessante de se falar. Fora a questão também da jornada de trabalho. Por exemplo, nas Forças Auxiliares existe muito o conceito de, por exemplo, militar do expediente e militar do serviço, da escala, do plantão, enfim, depende de estado para estado como a gente gosta de chamar, certo? Nas Forças Armadas isso não existe muito, basicamente todos os militares ali, dão o serviço ali, tem a escala de serviço e dão o expediente aí de segunda a sexta, certo? Como eu falei, nas Forças Auxiliares não, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, também devido à missão ali, né, tudo mais, que você vai estar trabalhando de fato ali na rua, e etc., acaba que a gente faz a divisão do militar, por exemplo, do socorro, do militar ali do plantão, da rua, e o militar do expediente, certo? Então existem regras específicas. Então, o primeiro ponto é que, na maioria dos estados, o expediente não é de segunda a sexta. Então, geralmente são 4 dias na semana apenas, tá? E o segundo ponto é que quem é geralmente do serviço operacional trabalha por escala. Né? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas gosta, né? Todo mundo se adequa a isso, mas muita gente busca, por exemplo, a PRF justamente para trabalhar por escala, ter um pouco mais de flexibilidade, de liberdade, né? Tudo mais. Então, isso acontece com uma certa frequência, certo? E isso acontece no Corpo de Bombeiros, acontece na Polícia Militar, você trabalhar ali por 24/72 ou alguma outra escala ali, que existem várias, né, principalmente da PM, tá? Por exemplo, no Corpo de Bombeiros, a regulamentalizada é a 24/72, igual no PRF, né? E isso é uma vantagem que muitas pessoas enxergam, coisa que nas Forças Armadas você não vai ter, certo? O segundo ponto, já agora falando de oficiais, tá? Qual que é a diferença? Bom, agora eu vou ser sério, a diferença de oficial nas Forças Armadas para auxiliares não é muito grande. A principal diferença nas Forças Armadas, você vai chegar até as patentes generais, né? Os oficiais generais, que depende ali, logicamente, força para força, nomenclatura, coisa que nas Forças Auxiliares não tem. Nas Forças Auxiliares só vai até coronel. Então, como só vai até coronel, o que acontece é o quê? Que poucos militares ali vão fazer funções mais políticas, porque nas Forças Armadas vocês vão perceber que quanto mais antigo você for, principalmente nos oficiais generais, certo? Eles estão em cargos muito mais políticos, certo? Enquanto aqui nas Forças Auxiliares só acontece com ali alguns poucos oficiais que realmente são tipo muito antigos, tipo comandante-geral, subcomandante-geral, que acaba pegando ali cargo na Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Polícia, né, de Segurança Pública, caralho. Isso acontece bastante, tá? Mas, de maneira geral, não difere muito. O que diferencia mesmo é a questão do trabalho em si. Por quê? Enquanto nas Forças Armadas só vai tirar ali o oficial de dia, que vai ficar tomando conta do quartel, né? Aqui nas Forças Auxiliares não, até capitão, você além de oficial de dia, você vai tirar o serviço operacional, que você vai pra rua mesmo. Então você vai lá fazer patrulha na rua, ou você vai lá pro socorro, vai pra uma operação e tudo mais. Então realmente você tem um trabalho, digamos assim, mais operacional, o que também é uma coisa que faz com que muitas pessoas queiram vir para as Forças Auxiliares, né? Queiram se inclinar mais Forças Auxiliares, questão de ser um pouco mais operacional do que nas Forças Armadas, né? Fora também uma outra questão que é muito importante se avaliar é que uma característica obrigatória do militar é a mobilidade geográfica, certo? Então, se você é um militar da União Federal, você vai ser movido por todo o país, enquanto quando você é um militar estadual, você vai ser movido só pelo estado, tá? Isso também é um outro fator que pesa muito na escolha de você, de repente, tipo uma polícia militar, um corpo de bombeiros, ou você ir para o exército, marinha aeronáutica, certo? Então, rapaziada, é basicamente isso. Claro que existem outras diferenças na carreira, só que eu não vou ficar aqui citando muito, porque essas diferenças aqui já vão variar muito de estado para estado. Então eu tentei pegar algo que seja mais genérico, né, que se enquadre aí na maioria dos estados para fazer esse vídeo. Se vocês gostado, deixa o like no canal, comenta aí o que vocês preferem, carreira nas Forças Auxiliares ou carreira nas Forças Armadas. Comenta aí qual concurso você acha melhor aí, qual força você acha melhor, se é o Exército, se é a Força Aérea, se é o Corpo de Bombeiros, né, e vamos ter essa interação, rapaziada. Siga a gente lá no nosso Instagram e tamo junto.